Olá, essa é a nossa apresentação do trabalho final da disciplina de Sistemas de Bancos de Dados 2 sobre mineração de dados. Eu sou o Gabriel e o resto do grupo é formado pelo Miguel Barbosa e pelo Arthur Trindade. Bom, dando uma breve introdução sobre o que é a mineração de dados ou data mining, né, ela surgiu a partir de um problema, que foi o crescente aumento da quantidade de dados que precisavam ser armazenados e processados de acordo com a evolução das tecnologias, né? E a mineração de dados, ela foi uma disciplina que foi criada com uma combinação de vários métodos estatísticos, aprendizado de máquina e inteligência artificial para conseguir analisar grandes bases de dados e conseguir aferir informações relevantes a partir delas. Em sua definição, ela é um conjunto de várias técnicas, né, matemáticas e estatísticas para conseguir analisar bases de dados muito volumosas. Dessa forma, é possível conseguir inferir informações que seriam dificilmente encontradas se não fosse pelo uso dessas técnicas avançadas, né? Então, por exemplo, uma base de dados de Big Data, que possui muitos dados heterogêneos e de diversas fontes, com a interpretação muito complexa, se torna mais simples com a utilização de ferramentas de mineração de dados, né? Isso resulta em análises que podem predizer comportamentos, predizer relacionamentos entre os dados, de forma que apoie decisões, que gere novos insights e possa apoiar as instituições e organizações a lidar com esse grande volume de dados. Boa noite, professor. Sou o Arthur. Vou falar um pouco sobre os processos da mineração de dados, né? Então, apesar de ter as atividades de mineração de dados, elas variam conforme o projeto, né? O que você quer minerar. Essas atividades, elas seguem um padrão bem definido de tarefas, né? Um desses padrões é o KDD, que é um processo sistemático que organiza essa atividade de mineração de dados. Nesse contexto do KDD, a mineração de dados, o data mining em si, ele é um desses processos, desses passos, né, desse processo. Então, o processo KDD ele é descrito por 9 passos, na verdade, que são passos iterativos que definem todo o processo de mineração. O primeiro passo seria a definição do seu objetivo, né? Então, o que você quer minerar, o que você quer encontrar nessa mineração, que seria a definição do seu objetivo. O segundo seria a seleção dos seus dados, né? Quais dados são importantes para você chegar no seu objetivo final. Depois, verificar se tem informações faltando, os valores incorretos, fazer a limpeza, né, desses itens e padronização. Depois, você vai fazer uma transformação desses dados para reduzir a quantidade deles. Normalmente, a gente está trabalhando com mineração, a gente trabalha com um volume muito grande de dados, como o Gabriel falou, né? A gente tenta reduzir essas informações e vincular elas com alguma etapa, algum algoritmo adequado para o objetivo que você definiu lá na primeira etapa. Depois seria a mineração de dados propriamente dita. Você vai aplicar esse algoritmo que você escolheu para descobrir padrões, relações, né, dentro de seus dados. Depois você vai fazer a interpretação desses dados e você vai usar essas informações para a tomada de decisões. Dentro da etapa de data mining em si, nós temos 4 algoritmos principais, né, que são os algoritmos de classificação, clusterização, associação e regressão. Falar um pouco sobre cada um por cima, mas eu não vou entrar em detalhes sobre cada algoritmo em si, como árvore de decisão, caminho, redes neurais, etc. Porque senão o escopo do trabalho fica muito grande. A classificação ela é usada quando você quer colocar alguma coisa em alguma categoria.
saber a qual grupo alguma coisa pertence. Esse algoritmo ele aprende a partir de dados que já existem para inferir sobre dados novos. Por exemplo, você tem várias fotos de flores e você quer inferir sobre uma nova flor que você achou a qual grupo de flores aquela flor pertence. Você vai usar a classificação. A clusterização é quando você quer descobrir grupos dentro dos dados, mas sem saber previamente quais são esses grupos. Você quer agrupar alguma coisa, mas sem ter informações sobre a quais grupos elas realmente pertencem. Um exemplo é o que a gente está usando aqui nesse trabalho, que seria caminhos, né? Que a gente usou caminhos para, dado um conjunto de músicas com vários atributos, eu quero agrupar essas músicas em estilos parecidos de músicas. Músicas parecidas, né? Então a gente tem um grande conjunto de músicas e a gente quer agrupar elas em grupos menores. Seria colocar coisas parecidas em caixas diferentes. A associação ela serve para a identificação de coisas, de relações frequentes, né, entre as coisas. Então, outro exemplo, seguindo aqui a ideia do nosso projeto, que seria as músicas. Você quer, por exemplo, identificar quais são os gêneros de músicas que mais aparecem, né, nas playlists dos usuários. Quais são os gêneros que mais aparecem juntos, por exemplo. Então, você está tentando descobrir qual padrão de música acontece frequentemente com um certo tipo de usuário. Para isso, a gente usa a associação. E a regressão, que acho que é o mais conhecido, né, é usada para prever valores contínuos com base em alguns atributos. A gente usa isso na faculdade, por exemplo, em estatística. Um exemplo é a previsão de quantidade de pessoas no mundo, aquele que tem um gráfico bem grande, assim, subindo bem rápido. Ele usa a regressão para prever os valores no futuro, né, da população no futuro. Bom, agora sobre os objetivos dessa tecnologia, ela serve justamente para apoiar a análise de grandes bases e conseguir possibilitar uma análise muito mais complexa, detalhada e aprofundada a partir de dados brutos. Dessa forma, essa tecnologia consegue juntar dados de diferentes fontes e de formatos diferentes e conseguir fazer eles se tornarem mais palatáveis, né, para um ser humano conseguir analisar. Então, essa tecnologia ficou muito popular em áreas como a saúde, áreas de sensores, redes sociais e registros transacionais. Nas redes sociais, por exemplo, é muito utilizada para criar algoritmos de recomendação de amizades ou de páginas que sejam do interesse de certo usuário, e tudo isso levando em consideração a análise de comportamento das pessoas para tentar prever o que seria interessante para cada usuário, e outra vez com a base de dados muito volumosa, né? Então, são encontrados padrões e relações entre tipos de conteúdos e tipos de usuário, por exemplo. Aí um pouco das vantagens, né, dessa tecnologia é que ela possibilita também, vou citar quatro principais vantagens, né, que nós selecionamos para a apresentação, que é a descoberta de oportunidades, que analisando dados de mercado, por exemplo, é possível identificar áreas que possuem demandas que não foram atendidas, produtos que poderiam solucionar diversos problemas e serviços em determinadas regiões é, geográficas, por exemplo. Assim, as empresas e organizações conseguem encontrar novas oportunidades e se manter à frente de seus concorrentes, né? A descoberta de tendências é outra vantagem também. Como eu comentei do exemplo das redes sociais, também é muito utilizado em aplicativos de música, por exemplo, em que eles conseguem extrair o gosto de um usuário a partir das músicas que ele escuta e criar playlists novas e sugerir outros tipos de conteúdo também. Outra área, outra área bastante utilizada também é no marketing, que eles conseguem direcionar propagandas e verificar
sobre a eficácia mesmo do trabalho deles. Outro aspecto é a economia de orçamento, né, que com data mine é possível analisar dados de processos de negócios e dessa forma conseguir identificar gargalos em processos, em produções, e dessa forma conseguir mapear melhor os problemas e resolvê-los de forma mais rápida, gerando uma economia no orçamento. E por último, a identificação de consistências. Essa tecnologia também auxilia você a encontrar, por exemplo, registros inconsistentes nessas bases de dados muito grandes, com muitos atributos e muitos relacionamentos. Então, a partir da análise, é possível identificar tuplas que apresentam um comportamento muito distante, né, de uma média, por exemplo, e apresentar isso à pessoa que vai realizar essa análise, auxiliando tanto na sanitização dos dados, quanto na parte de identificar falhas, problemas ou ameaças, a partir daqueles dados. Eu vou falar aqui um pouco, então, sobre as desvantagens, né? Então, primeiramente, a gente vai ter a privacidade e segurança, né? Que a mineração de dados pode gerar preocupações éticas e legais, né? Principalmente no uso de dados sensíveis. O custo elevado, né? Que a adoção da mineração de dados exige investimento significativo em infraestrutura tecnológica e contratação de profissionais. Seguinte, a gente vai ter o risco de viés, que vai ser viés nos dados, algoritmos ou interpretações, pode distorcer as análises, né? Então, esse problema é crítico, né? Em áreas como justiça, onde padrões equivocados podem reforçar estereótipos e causar injustiça. E a complexidade técnica, que a missão de dados é complexa e demanda expertise em ciência de dados, estatística e programação. E se você não tiver profissionais capacitados, né, você vai enfrentar dificuldades para implementar essa tecnologia. Eu vou falar aqui também sobre os exemplos de uso agora. Então, o primeiro exemplo de uso seria o Spotify, né? Que ele utiliza a mineração de dados para personalizar as recomendações das músicas. Então, ela vai analisar os hábitos de escuta e preferências de gênero, as interações que esses usuários vão ter com outros conteúdos para poder conseguir sugerir sugestões, para conseguir sugerir conteúdos personalizados, né? E a é, e ela também utiliza isso para poder otimizar suas campanhas de marketing, né? Então, consegue atingir o público-alvo de maneira mais eficaz. E em 2020, Spotify enfrentou críticas sobre o uso de dados para criar listas de reprodução personalizadas, né? Porque tinham preocupações sobre como esses dados poderiam ser usados para manipular as preferências musicais. Aí, logo em seguida, a gente vai ter o Ministério da Saúde, né, que ele utiliza para poder monitorar a saúde pública e identificar áreas com maior risco de surto de doenças. E em 2020 também, no Covid-19, foi alvo de críticas devido à falta de transparência no uso desses dados é, é, durante a pandemia, né. Logo em seguida, a gente vai ter a Amazon, o Walmart, no caso, o Walmart, a Amazon, então. Beleza, a Amazon, então, ela faz o uso intensivo da mineração de dados para entender os padrões de compras dos clientes, né? Então, a partir disso, ela consegue sugerir produtos relevantes, enfim. E em 2014, ela foi caracterizada como um caso de insucesso no nosso trabalho por causa que ela foi multada em 25 milhões de euros pela Comissão Nacional de Proteção de Dados da França, né, por violar a privacidade de seus clientes ao coletar ou utilizar seus dados sem o consentimento adequado. E logo em seguida, a gente vai ter, então, o Walmart, né, que ele utiliza a mineração de dados para otimizar a gestão de estoques e melhorar a experiência de compra. A análise de dados sobre o comportamento dos clientes e as tendências de vendas permite a empresa ajustar seus níveis de estoque, né? Então, ele é um exemplo de sucesso porque otimizou a cadeia de suprimentos que permitiu garantir a disponibilidade dos produtos certos nas lojas certas, minimizando excessos ou faltas de estoque, reduzindo os custos operacionais, né? E logo em seguida, então, a gente vai ter agora um pouco mais sobre as bases de dados escolhidas, né? Vou falar sobre elas rapidinho. Então, o que eu escolhi foi os gastos das câmaras, os gastos na Câmara dos Deputados, né? Então, refere-se aos gastos dos deputados na legislatura atual.
e ela é interessante devido ao grande volume de registros e às conexões que a gente pode fazer. O Arthur escolheu o Bitport, né, que ela está disponível no Kaggle, e ela possui 14 tabelas relacionadas ao Bitport e 5 tabelas relacionadas ao Spotify. Então ele escolheu ela por causa da afinidade com o tema e pela excelente organização e documentação das tabelas. E o Gabriel escolheu o MyAnimeList, né, que foi extraída do site MyAnimeList, né, e possui uma tabela, ela fornece informações, né, sobre a variação do anime, como data de início e fim. Então, também é bem organizada e a documentação, então por isso que foi escolhido. E logo em seguida o Arthur pode falar mais um pouco sobre a base de dados Bitport, já que a gente escolheu ela e foi ele que sugeriu. Vou aqui falar um pouco sobre a base de dados, né? A gente avaliou muito bem todas as 3 estudadas, considerando vários critérios como tamanho, complexidade, alinhamento com o tema do trabalho, alinhamento com o tema, né? Se é um tema legal e tudo mais. E a gente escolheu por ela, por ter uma documentação muito boa, e pela estruturação dela. Ela tá bem estruturadinha, tá bem bonitinha, então foi bem simples de implementar ela, de fazer todos os diagramas e tudo mais. A ferramenta tecnológica que a gente escolheu foi o Orange, né, que é uma plataforma de análise de dados baseada na interface visual, ela é bem intuitiva. E a gente optou por essa plataforma pela versatilidade e pelos diferentes tipos de análise que ela permite. Vou mostrar ela aqui um pouco agora. Aqui a gente tem todo o nosso fluxo da mineração de dados. Primeiramente, a gente começa importando todas as nossas tabelas CSV. Não dá para a gente fazer todo o processo aqui, que é um processo muito longo e as bases de dados são muito grandes, então elas travam o computador, elas demandam muita memória RAM e não é possível fazer agora, mas eu posso demonstrar, por exemplo, como foi a importação do CSV. A gente vem aqui, a gente escolhe aqui o nosso arquivo CSV, que a gente quer, aqui tem vários, por exemplo, gênero, aqui aparece todos os dados da nossa base, bem organizados. A gente aperta OK. Não vai apertar OK, porque senão ele vai carregar tudo, vai travar um pouco. Então, eu vou evitar isso. Todo esse processo daqui até aqui é organização de dados, então é aquela primeira parte do KDD. Eu estou organizando os dados aqui. Eu começo com os dados, todos os dados aqui, ID do gênero, ID do álbum, ID da gravadora. Eu não quero IDs, eu quero os nomes das tabelas, então eu vou organizando esses dados, eu vou mergeando cada um para ter os nomes dos dados, né? Então, em vez de ter o ID do gênero, eu tenho o nome do gênero. Certo. Continuando, eu vou seguindo tudo isso, eu vou juntando todos esses dados, basicamente. Eu vou explicando logo enquanto tudo está carregando aqui. Eu apertei em alguma coisa sem querer e está fazendo todo o processo. Não é por isso que a gente não faz o processo ao vivo. Ao chegar nessa parte aqui central, onde está escrito caminhos, é a parte da clusterização em si. Então, a gente está usando o algoritmo caminhos para organizar as músicas da base de dados em clusters, né? Em grupos semelhantes de músicas, mas grupos muito grandes ainda. Como você pode ver, ele começou aqui o processo novamente a partir do 0. Em seguida, com os dados dessa clusterização, eu seleciono apenas um cluster.
por exemplo, o cluster, essa tabela ela retorna vários clusters, normalmente retorna 6, né, que eu escolhi para retornar 6. Então aqui eu escolho o cluster 6, né, então eu estou diminuindo, estou limitando meu escopo, né, que é uma etapa do KDD. E aqui ele segue dois fluxos separados. Aqui em cima ele está calculando as distâncias entre os dados. Então ele está agrupando melhor as músicas mais parecidas, baseadas nas distâncias entre elas. Então ele cria uma matriz de distância, que é uma matriz enorme, que calcula... Deixa eu ver se consigo mostrar ela aqui. Então, quanto maior, ele tem tem todas as músicas da tabela, é uma matriz muito grande, porque ele relaciona todas as músicas da tabela com todas as outras músicas da tabela. E quanto maior o número aqui, mais parecida uma música é com outra. Então, por exemplo, essa música aqui tem esse tanto aqui de similaridade com essa aqui de cima. E baseado nisso, eu consigo selecionar uma música de uma tabela. Aqui vai abrir. Baseado nisso, eu consigo fazer um sistema de recomendação de músicas, que é o objetivo da nossa mineração de dados. Eu consigo escolher uma música e eu vou ter músicas recomendadas baseadas na música que eu selecionei. Aqui ele não vai mostrar agora porque o algoritmo está sendo rodado ali embaixo. Caminhos aqui. Você pode ver ele está fazendo todo o processo de novo. Mas é isso, o nosso projeto ele faz um sistema de recomendação de músicas baseado em alguma música que você selecionou. Como o Gabriel disse, é algo que, por exemplo, o Spotify utiliza, né? E vários outros sistemas de recomendação, por exemplo, Netflix, Amazon, vários sites de compra e etc. Infelizmente, o projeto travou aqui. Como eu disse, ele demanda muita memória. Mas é isso, gente. Obrigado pela atenção. Então é isso. Aí tinha aparecido ali antes, né, que quando o projeto tinha rodado ali a parte que mostrou a recomendação ali rapidinho. Então ele basicamente isso, ele pega a música e mostra 10 músicas semelhantes a ela como recomendação. Então é isso que nosso arquivo do Orange aí faz, depois de todo esse fluxo aí.